Fernando Pepes, Elvésio Badaró, Ismar Nóbrega, Luiz Carlos Amâncio, presente. Rafael Ranucci, Rafael Dias Sampaio, presente. Sebastião Lucre. Quinta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 6 de março de 2018. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Peço dispensa. A vereadora Anani está pedindo dispensa da leitura da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Dispensado a leitura da ata. Tem expediente, senhor secretário? Não. Não. Uso da tribuna também não. Passamos para o pequeno expediente. Rafael Dias Sampaio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, ouvintes da Rádio Cornélio. O que nos traz essa noite a essa tribuna é uma questão extremamente delicada que está sendo discutida em nossa cidade, que é a questão da Zona Azul. Nós sabemos aí da importância da Zona Azul, que é uma reivindicação dos comerciantes. Até recentemente eu vi um estudo lá de Florianópolis que diz que a falta de uma Zona Azul está causando um prejuízo, causou um prejuízo no comércio lá de Florianópolis na ordem de 10% a 15% nas vendas. E nós tínhamos aí um sistema que era um sistema simples, mas dentro da sua limitação funcionava a preços módicos e, infelizmente, esse sistema foi interrompido, isso em julho do ano passado, e nós já estamos em março, e até agora essa questão não se resolveu. E, recentemente, nós fomos surpreendidos com o edital de licitação desse Zona Azul, onde vai se fazer através do sistema de concessão. E quando nós chegamos, nós nos deparamos com uma questão que intrigou a todos e trouxe grande preocupação, que é com relação ao prazo dessa concessão, que está sendo aí, estava sendo discutido, era de 15 anos. E nós estranhamos, porque nós não votamos esse prazo, e esse prazo nós não sabíamos como ele tinha sido estabelecido, porque não havia autorização legislativa, acho que não houve audiência pública com relação à discussão dessa questão do prazo, não sei se houve algum conselho do Conselho de Segurança, de Trânsito, que eu acho que, como a Amanda já falou, não está nem funcionando. Não houve apresentação de um estudo de viabilidade para justificar esse prazo, e isso nos trouxe uma certa preocupação com relação a esse contrato. Em razão disso, nós fizemos um pedido de informação para que fosse enviado para nós a cópia do edital, a cópia do contrato e algumas questões. E semana passada veio a resposta, e esse fim de semana nós nos debruçamos sobre esses documentos e fizemos um estudo aprofundado a respeito desse edital, desse contrato e das leis que regem essa questão da Zona Azul. E, a princípio, ficamos apreensivos em razão do prazo, e se nós levarmos em consideração o valor que está sendo exigido a título de Zona Azul, chegamos à conclusão que esse contrato vai girar em torno de um valor de aproximadamente, nesses 15 anos, 20 milhões. Ou seja, é um contrato de valor extremamente elevado, e
nesse contrato, estabelece um investimento inicial de 750 mil para a implantação desse sistema eletrônico, que vai ser por smartphone, por cartão, por vários sistemas eletrônicos. E a gente começou, 750 mil, vai ter um faturamento aí durante esses 15 anos de quase 20 milhões, ou seja, um investimento em comparação ao que está sendo proposto, é até um investimento pequeno. E daí começamos a ouvir as questões de que esse edital estava sendo impugnado por ambas as empresas que haviam participado, e analisando o edital, nós verificamos que havia uma exigência de qualificação técnica muito complexa, muito difícil de ser implementada por qualquer empresa. Não é qualquer empresa que consegue cumprir as exigências que estão sendo estabelecidas nesse edital. E veio as impugnações no sentido de que essas qualificações poderiam estar gerando um direcionamento a essa ou aquela empresa. Em razão disso, as empresas entraram com uma impugnação. E, além disso, parece que houve uma impugnação também no Tribunal de Contas com relação a essa questão do edital. E levando tudo isso em consideração, o alto valor, o prazo, a gente começou a falar, opa, isso aí deveria ter sido melhor debatido, melhor esclarecido, principalmente aqui na Câmara. Porque, queira ou não queira, hoje a gente anda assustado com esses valores astronômicos, onde vai ter um repasse de apenas 5% para o município, e a gente viu que em outros editais de licitação, Campo Mourão e outros, está tendo um repasse maior para o município, de até 10%, e daí a gente ficou com a barba meio de molho com relação a esse contrato e aumentamos a nossa visão com relação a ele e resolvemos nos aprofundar nos estudos das leis que tratam dessa questão da concessão desse serviço. E, para nossa surpresa, a gente constatou uma falha gritante que pode acarretar a nulidade de todo esse procedimento. Ou seja, todo esse trabalho pode ter sido em vão, em razão dessa nulidade que nós vamos tentar demonstrar melhor durante o grande expediente, mas, para que já fique a ideia, para que nós já venhamos pensar sobre isso, até porque eu acho que isso vai ter que ser levado para a administração, porque a administração vai ter que repensar e talvez refazer todo esse procedimento. O fato é que uma concessão pública, ela só pode ser autorizada por lei. Uma concessão pública só pode ser autorizada por lei. E nessa lei tem que estabelecer os termos dessa concessão. E, de acordo com a nossa lei orgânica, uma concessão pública só pode ser autorizada mediante lei complementar. E analisando todas as leis, peguei a Lei 505, 2009, peguei as leis que nós aprovamos no ano passado, que tratam a respeito da Zona Azul, mas que não são, até no meu ponto de vista, autorizadoras da concessão, e nenhuma delas foi votada pelo rito da lei complementar. Nenhuma delas foi apresentada como lei complementar. E, se isso tem que ser através de lei complementar, a autorização legislativa tem que ser através de lei complementar, e não houve essa lei, não existe autorização legislativa para esse processo de concessão, esse processo de licitação, esse edital. E a gente se deparou com isso, estamos trazendo isso agora, lá no grande expediente, vou explicar melhor essa situação, para que a administração reveja isso e não cause maiores prejuízos lá na frente, porque isso pode ser debate jurídico entre as empresas concorrentes e isso pode acabar acarretando
a paralisação desse serviço. Mas eu vou explicar isso melhor durante o grande expediente. Muito obrigado. Fernando Peps. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui nos pronunciarmos essa noite. Quero pedir licença, em primeiro momento, ao Rafael Hanush, neto do Itamar, da forma veemente que nós haveremos de insistir nesta questão do rotativo. Senhores, desde o Império Romano, a Câmara de Vereadores e o Senado, lá no passado, eram os olhos da população. E a principal função que a nossa Câmara tem é de ser os olhos da população, no sentido de, muitas vezes, enxergar aquilo que possa ter passado pelo Executivo Municipal. E hoje, o Rafael Sampaio, vereador, advogado eminente dessa cidade, traz uma questão de interesse público e que demonstra que todo o processo licitatório, todo o processo do Legislativo, que foi até o momento, ele, na nossa opinião, ele está nulo. O que nós fizemos até agora poderá ser a qualquer momento derrubado na Justiça, desmoralizando todo esse trabalho que vem sendo feito até o momento. E, senhoras e senhores, é preciso que a gente se debruce sobre a questão do rotativo e venhamos a refletir muito mais. Por que foi clamado pelo comércio de Cornélio Procópio a questão do rotativo? Para resolver o problema de estacionamento da cidade. Foi pelo interesse público, foi pelo interesse da população de Cornélio Procópio, para que as pessoas da região pudessem vir fazer a sua compra. E hoje, em algumas ruas, como é a rua que nós estamos aqui, em volta da Prefeitura, da Câmara, é quase impossível se estacionar durante um período do dia. Mas a ideia foi de prevalecer o interesse público. E o que está sendo proposto nessa licitação que foi encaminhado a todos nós, o edital, uma empresa grande, de alta tecnologia, com 8 anos no ramo, com todo um sistema que dispensa funcionário, dispensa aquelas moças de amarelinho, que são pessoas humildes da nossa cidade, que precisam do emprego, porque a tecnologia vai servir a população. Não é a cara de Cornélio Procópio, não é o jeito de Cornélio Procópio. Nós temos que produzir projetos aqui que gerem emprego, que tragam desenvolvimento, que é o nosso rosto e que é a nossa cara. É preciso, e ainda há tempo, de se rever a questão do rotativo, porque o prazo é longo, 15 anos. Passarão 4 prefeitos para se poder rever esse contrato. É um contrato muito longo e que, para a administração pública, não cabe ao interesse. Padecemos sobre 30 anos da Sanepar. E depois essa Câmara voltou a aprovar mais 30 anos para a Sanepar, sem nenhum benefício para a comunidade, como aconteceu em outras cidades, com audiências públicas, onde a população pudesse colocar mais questões. Mas o caso que a questão do rotativo, ele é longo e caro. Já temos o pedágio mais caro do mundo. Não podemos, aqui em Cornélio, ter os preços que estão aqui. Fiz uma pesquisa rapidamente essa noite e queria passar para os senhores aqui. Meia hora em Campo Mourão, R$1. Em Ibaiti, R$1. Em Cascavel, R$1. Em Apucarana, 80 centavos. Ora, por que aqui deverá ser 1,20? Num sistema totalmente informatizado, que dispensa as moças de amarelinho, que não gera emprego, e quem ganha é a iniciativa privada. Somente o que está sendo preponderado, somente o que está sendo colocado é a iniciativa privada
com tecnologia, sem a geração de empregos. Isso era para ser feito pela Guarda Mirim, pelas entidades, ou era para ser feito pela MUSEP? Querem colocar desenvolvimento tecnológico, mas vai ser custeado pela população. A população já está muito penalizada pelos altos custos. E hoje, o nobre vereador Rafael Sampaio levanta uma questão que na hierarquia das leis, desde o início da Lei 505, isso deveria ser por lei complementar. Então, senhor presidente, essa Câmara, que deve sim representar a população procopense, deverá com seus advogados aqui fazer um estudo se nós não estamos homologando. Eu, inclusive, não votei favoravelmente, principalmente por causa do custo. Mas existe uma questão legal que está sendo evocada aqui, e a Câmara tem a obrigação, como o legislativo do povo procopense, se posicionar nessa questão. Porque se a lei estiver errada, é uma oportunidade para não se dar 15 anos para uma empresa ficar operando aqui, para não se pagar o preço que vai afastar o comércio. Senhores vereadores, a oportunidade de ter os olhos da população em cima de um processo que está nulo, ela está acontecendo nesse momento e a nossa Câmara deve e tem que se posicionar. Ou seremos acusados pela nossa omissão, pelo nosso silêncio, pelo nosso comodismo. E não é isso que a população espera dos legisladores. Senhor presidente, a mesa da Câmara, quero alertar-los que a Câmara deve sim se posicionar em respeito a um legislador que traz uma questão importante a essa Casa de Lei, de um processo nulo em que prioriza a iniciativa privada em cima do interesse público e coletivo da nossa cidade. Muito obrigado, senhoras e senhores. Ismar. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Nós estivemos aqui, senhor presidente, na audiência pública que analisou as contas do último quadrimestre do ano de 2017 e ficamos muito tristes porque tinha no recinto aqui 5 pessoas, senhor presidente. Eu e o vereador Neto Ananias, a Sueli, que é a funcionária responsável pela explanação, e mais 2 pessoas representantes de entidades de classe por aí. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo, não sei se é possível isso, mas um pedido de que são apenas 3 dias por ano. A gente analisa em mais ou menos 1 hora essas contas relativas ao quadrimestre, então são 3 análises ano. Eu gostaria de sugerir, se os senhores vereadores permitirem e for legal, que nós fizéssemos essa prestação de contas num dia da nossa reunião aqui, 1 hora antes. Em vez de chegar às 8, nós chegaríamos às 7 da noite, ouviríamos toda a explanação e teríamos uma base para que a gente até pudesse depois discutir esse assunto, tá? Então, fica a minha sugestão, se for possível. Segundo aviso é o seguinte: a palestra que nós convidamos o Dr. Carlos Weber, um dos maiores especialistas do Paraná em drogas, políticas públicas sobre drogas, não em drogas, em políticas públicas sobre drogas. Dr. Carlos Weber, ele é assessor do deputado estadual Alexandre Guimarães, mas não tem nada a ver com política a palestra, é só que o deputado Guimarães, ele é presidente da Frente Parlamentar contra as Drogas, e o Dr. Carlos Weber é seu assessor. E o Dr. Carlos Weber implantou no Paraná o melhor e maior programa
de combate público às drogas. Então, ele vai dar uma palestra aqui para nós. Eu tinha avisado já a alguns vereadores aqui. A palestra que seria no dia 23 desse mês, uma sexta-feira, foi antecipada para o dia 22. Então, só nos falta definir o local da palestra. Estou em conversações ainda para ver onde nós faremos essa palestra, porque tem que ser um local que caiba pelo menos 200 a 300 pessoas. E então eu informarei, na próxima reunião aqui da Câmara, eu informarei o local onde nós faremos essa palestra. E desde logo fica o convite para que os vereadores que possam comparecer venham e que tragam seus filhos, seus netos, que são os mais interessados. Não adianta eu vou vir assistir a palestra, mas a palestra não é para mim, porque eu não vou mais usar droga com 66 anos. Não quero mais usar, não vou usar, nunca usei. Então, mas as crianças estão sendo massacradas, né, pelas pessoas que enriquecem vendendo drogas, e essas crianças precisam ouvir a palestra que eu ouvi aqui na cidade de Leópolis, uma palestra fantástica. E então no dia 22, 14 horas, palestra Políticas Públicas sobre Drogas, Dr. Carlos Weber. Ele é um advogado e um indivíduo extremamente competente. Muito obrigado. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, aquela que acompanha a sessão através da rádio e da TV Câmara, a abordagem que o vereador Rafael e o vereador Fernando fizeram com relação à legalidade de procedimentos, ela não tem que ser considerada, não deve ser considerada a partir de grupos de oposição ou de situação. Essa é uma preocupação que nós temos que ter aqui, até por conta de uma certa insegurança de procedimentos jurídicos. E digo isso da administração municipal, não estou falando aqui da Câmara de Vereadores. Nós estamos tentando fazer um convênio lá, a renovação daquele convênio Casa Fácil, e todas as vezes que o prefeito determina que esse convênio seja feito, caminham-se por vários rumos dentro da área jurídica e não se toma decisão. E aí me parece que há uma indecisão muito grande que pode estar travando procedimentos. A área jurídica é a área para esclarecer procedimentos e não para criar dificuldades diante de situações que eles podem não ter conhecimento para resolver. Vou dar um exemplo do Casa Fácil, porque no Paraná inteiro, e essa informação chegou hoje no Paraná inteiro, na nossa região, Cambará, Bandeirantes, Santo Antônio, Jacarezinho, fizeram um convênio porque é CREA, Administração e Associação Profissional dos Engenheiros. Aqui na prefeitura chegaram à conclusão que tem que ser através de licitação. Se nós só temos uma entidade aqui na cidade, se não existe outra entidade que possa fazer esse convênio, vai licitar para a Associação Profissional dos Engenheiros participar desse procedimento. É único no estado do Paraná. Todos os demais municípios já fizeram convênio. E quando a gente conversa com a área jurídica da prefeitura, a gente percebe, sim, uma certa indecisão de não saber bem qual é o procedimento correto ou o procedimento que não deve ser tomado nesse procedimento. E isso cria aqui para a Câmara de Vereadores também uma série de dúvidas. Se tinha que ser através de lei complementar, e se a prefeitura tem um setor jurídico, o setor jurídico da prefeitura tinha que ter tido esse cuidado no procedimento. E a Câmara de Vereadores, evidentemente, que tem que tomar esse tipo de precaução para não inviabilizar todo esse processo que, a meu ver, eu não gosto muito dessa história de duas empresas de fora, de outros estados, vir para Cornélio para tomar conta da Zona Azul. A grana vai sair daqui, vai embora e não fica mesmo
Se não fica emprego também, é bom a gente começar a discutir isso. Talvez não tenhamos discutido com a profundidade suficiente quando isso passou por aqui, mas o que todo mundo gostava era daqueles empregos mesmo que gerava, além de organizar o trânsito no centro da cidade. E edital que exige um monte de procedimentos que as empresas têm que se habilitar, é edital que a gente tem que olhar com bastante atenção e com bastante cuidado. Porque editais muito complexos, a gente sabe por onde eles caminham. Não é nenhuma acusação com relação à legalidade ou não de procedimentos, mas é muito estranho que só empresas de outros estados, não é estranho, não é legal, não é bom para a cidade que só empresas de outros estados possam vir aqui para participar disso. Então, que o edital crie algumas alternativas, e o Fernando aborda uma situação que a gente sempre achou que seria muito viável. A participação das entidades. Tantas entidades aí na cidade que precisam, não estou falando especificamente de nenhuma entidade, mas nós temos condições e entidades que poderiam, sim, se adequar e se preparar para tocar um serviço desse na cidade, que também não tem que ser nenhum monstro. Agora tem uma história de filmagens, de drone, um contrato complexo, muito grande, que se a gente for fiscalizar esse contrato depois que tiver implantado, nós vamos encontrar um monte de dificuldades, porque prometem um monte de situações e depois acabam não cumprindo. Então, se tiver legal, que vá em frente. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, tem que rever, sim, o procedimento e discutir a legalidade dele. Era isso, senhor presidente. Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente e população que nos acompanha através das transmissões. Vim aqui no pequeno expediente, já que não pode pedir uma parte, mas reforçar o que o doutor Ismar falou em relação à audiência pública, muito bem explanada pela Sueli, que nós sabemos que é funcionária da prefeitura, e muito boa sugestão do doutor Ismar, porque foram abordados assuntos e debatidos dentro da planilha, assuntos muito importantes e muito esclarecidos, que nós não temos essas informações, os nossos debates e muitos assuntos aqui na Câmara. Então, às vezes, nós cobramos um pouco mais de discussões, um pouco mais de profundidade em alguns temas. Então, em cima dessas planilhas, em cima dessas audiências, cabe nos alertando, acaba nos abrindo os olhos. O doutor Ismar esteve presente, teve mais 2 pessoas também aqui, e nessas discussões as pessoas falaram, agora eu entendo tal medida, porque talvez a Câmara tenha que agir de tal jeito, ou fazer de certa forma, olhando o orçamento, olhando da forma que as coisas estão acontecendo aqui em Cornélio, olhando a arrecadação, olhando o PPA, LDO, enfim. Então, eu acho que colocando essa audiência pública, principalmente em específico, na sessão, seria bom, para dar mais conhecimento, mais profundidade e muitas discussões que nós temos aqui em relação a alguns projetos que visam melhorar a nossa arrecadação e o nosso orçamento. Muito obrigado. Passamos para o grande expediente. Rafael Sampaio. Como eu disse antes, eu quero esmiuçar melhor essa questão da Zona Azul, porque, veja, qual que é a nossa intenção? A nossa intenção, primeiro, é regularizar esse procedimento para que não haja um problema futuro que venha prejudicar ainda mais. Se está errado, vamos analisar e, se possível, corrigir, e corrigir o mais rápido possível para que seja implantado esse sistema. Com relação à questão da qualificação técnica, se você pegar o edital, a qualificação técnica é bem complexa, porque exige esses equipamentos tecnológicos que não é qualquer empresa que tem, e, além disso, exige algumas situações de experiência já na área, que acaba impedindo até que uma empresa nova ou uma empresa que seja formada por empresários de Cornélio Procópio, que queiram atuar nessa área, não tenham chance de participar dessa licitação. E é como você disse, o que parece é que o edital ele é dirigido para essas grandes empresas que estão tomando conta do setor
E são empresas que procuram, quanto mais a tecnologia, porque quanto menos funcionário, menos despesa e mais lucro. E é isso que o Fernando falou. Elas visam, na verdade, o lucro. E o que a gente quer é o bom funcionamento para o município. E veja, isso que a gente tirou foi depois até de... Quando eu me deparei com essa questão da concessão ter que ser por lei complementar, foi em razão da gente ler as leis. Primeiro eu li a Lei 505/2009. A Lei 505/2009 é que trata da Zona Azul em Cornélio Procópio. Ela fala que a Zona Azul poderá ser feita mediante concessão ou por outras formas. Ela não fala exatamente que tem que ser por concessão. E o ano passado nós discutimos algumas questões, os valores, discutimos os locais que vão ser usados para a utilização da Zona Azul. De qualquer forma, tinha que ter vindo uma lei complementar falando, nós autorizamos a fazer a concessão e com os termos para ser discutido, para ser debatido aqui na Câmara e depois de aprovado, ser feito o edital e a concessão. E essa lei complementar não existe. E veja, a gente não tira isso do nada. O que eu estou trazendo é das leis. Se você pegar a Lei 9.074/95, que é a lei que estabelece as normas de outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviço público, no artigo 2º, ela diz expressamente, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão, permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos. E daí, quando a gente pega o artigo 44 da nossa lei orgânica, que trata da lei complementar, ele é bem específico. O artigo 44, no seu parágrafo 1º, fala assim: para fins desse artigo, consideram-se como complementares as leis concernentes à linha L, concessão de serviço público e de direito real de uso. Ou seja, a nossa lei orgânica é clara no sentido de que essa autorização tinha que ser por lei complementar. E lei complementar tem todo um procedimento diferente das leis ordinárias, tem que haver publicação, tem que vir aqui, tem que haver o debate, tem que ter um interstício de dias, tem que haver outros debates. E essa lei, e nenhuma das outras leis que vieram, foram leis complementares. Sempre foram leis ordinárias. E isso, sem dúvida nenhuma, acarreta uma grande irregularidade nesse procedimento, que, se for objeto de uma ação judicial, pode anular e pode vir até fazer com que as pessoas que tenham pago alguma coisa tenham que ser ressarcidas. Vereador, essa lei não é uma lei federal que existe para dar concessão? A lei federal existe para concessão. Existe uma lei federal. Para concessão. E essa lei federal que rege para fazer a concessão na municipal. Isso. E daí a lei municipal nossa, a lei orgânica, que fala que tem que ser por lei complementar. E quando a gente se depara, a gente fala, daqui a pouco vem uma empresa e fala, vou entrar com uma ação, vamos anular tudo, e daí isso pode acarretar uma briga, enquanto se estiver brigando na justiça, não se faz nada, não se faz a concessão, e a população fica sem. É que está demorando até agora. O ideal seria o jurídico da prefeitura ver essa situação, se verificar que houve essa falha, corrigi-la o mais rápido possível para que venha para a Câmara, para que a gente aprove, porque a intenção nossa é que isso venha a funcionar, e venha a funcionar direito, e até propiciando a nós participarmos dessa discussão com relação ao prazo, Rafael, aos valores. concede uma parte. E aí a gente faz a pergunta: se realmente confirmada que houve essa situação, qual é a dificuldade de vir para a Câmara? Não existe dificuldade nenhuma. O prefeito tem amplo apoio aqui da Câmara de Vereadores. A única questão que eu vejo que a população houve uma crítica muito grande foi esse prazo de 15 anos. É uma concessão com um prazo muito longo. Acho que precisa de ser revisto
essa condição. Então está uma oportunidade aí que o vereador levanta de se rever essa situação. Não foi uma coisa que caiu ao agrado da população procopense. A gente conseguiu verificar isso aí pelos meios sociais, pelas pessoas que a gente fala no dia a dia. Eu acho que questões públicas são muito delicadas. Quanto mais gente tiver envolvido, quanto mais democrático ela for, melhor fica para a população. A população tem que se sentir envolvida nesse processo. Por isso eu entendo, senhor presidente, que haverá de ter uma atuação de Vossa Senhoria, junto aí com alguns vereadores, no sentido de demover essa situação e trazer à luz e esclarecer essa questão que se coloca. Porque imagine depois de realizado todo um processo licitatório, uma empresa com expectativa de direito entrar na justiça, quantos anos vai ficar esse imbróglio? E aí, o que acontece? Os carros parados tudo na rua, a dificuldade da gente ir no comércio. Tenta ir no comércio ali, aqui na Avenida 15, durante um bom período. É impossível hoje você ir comprar um sapato, ir comprar um óculos ou alguma coisa, não tem aonde estacionar. Então, se demorou tanto, vamos fazer a coisa certa, vamos abrir essa discussão, é o momento exato, do que se esse assunto se deparar numa situação jurídica, aonde mais uma vez a população poderá ser penalizada. Eu não sei, mas esse projeto já foi discutido. Quer dizer, o projeto está sendo licitado. Voltar esse projeto para cá de novo, como é que funciona? Aí é uma questão da prefeitura analisar essa situação e ver qual vai ser o procedimento que ela vai tomar, ou vai adiante e gera-se essa possibilidade de alguém vir a discutir isso na justiça, ou volta atrás, refaz como tem que ser feito, para evitar qualquer possibilidade de discussão na justiça. Eu daria eu poderia sugerir aqui fazer-se aqui uma comissão, uns 3, 4 vereadores, juntamente aí com a nossa advogada também, o jurídico, a Kelly, da Câmara, jurídico, e conversar. Porque, na verdade, já se passou aqui esse projeto. O projeto está em fase de licitação, está lá, está essa briga jurídica, e realmente está atrapalhando o nosso comércio, atrapalhando o Cornélio Procópio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma comissão, uns 4 vereadores, junto com o nosso jurídico, e conversar. Sim. Pode ser? Não, nós estamos dispostos a solucionar. A gente quer a melhor solução, mas quer a solução que vai evitar para a gente ver se ainda tem uma saída. Tudo bem, eu vou fazer isso então. Muito obrigado. Fernando Peps. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui usar rapidamente essa tribuna. Hoje nós estamos apresentando 4 indicações com o vereador Luiz Carlos Amâncio, que é meu vizinho, há 30 anos, nós somos vizinhos. Eu vi os filhos dele nascer, ele viu muito menos os meus, porque os meus nasceram há pouco tempo. Nesse caso eu fiquei um pouco mais jovem, mas a nossa idade é muito, muito próxima. Né? E nós estamos recebendo uma crítica, senhor presidente, violenta sobre o asfalto do Panorama. E a crítica vai para os 2 vereadores, porque a gente mora lá. Como se nós não tenhamos tido uma atuação junto ao Executivo Municipal para isso. Essa semana, o Ailton Dias fez todo um trabalho de roçada, ficou bonita a Praça da Igreja, plantou grama lá no campinho. Mas a situação que está em volta da Praça da Igreja, o Tião sempre está lá junto com a gente, sabe muito bem, o André sabe muito bem. O povo a população que vai ali para a missa está derrapando naquelas pedras, tá? Perto da escola, naquela região, em algumas ruas. Nós precisamos. Eu ouvi aqui no pronunciamento
do senhor prefeito, de uma equipe para aquela região. E ela aconteceu ali no Pérola e aconteceu no São Silvestre. Mas ela precisa de passar para o lado de lá, da Vila Dom Pedro. Vereador. Foi o Avenida pedido Dom do Pedro. vereador André, que eu acho que foi meio forte, né? Ô, vereador, me concede Pois não. uma parte. Pois não, vereador. Quando fala São Silvestre, eu moro lá. Sim. E, assim, às vezes a gente cobra, mas temos que também colocar aqui, às vezes pode ser uma cobrança, a gente está sendo injusto com certo tipo de cobrança, às vezes. Né? Igual nesse sentido aí, vai para o Panorama porque fez São Silvestre, fez o Pérola. Não está acabado o serviço lá. Né? Então, assim, eles não acabaram aquela região, não está pronta. Inclusive, o São Silvestre foi feito uma rua e foi feito alguns tapa-buraco. A rua da minha casa não foi feita, a rua de baixo. Tem mais 3 ruas que não mexeram, entendeu? Então, eu entendo que eles estão fazendo, de imediato, os locais mais precários. No caso, foi a Rua da Kadoshi, foi aquela principal do São Silvestre. Eles estão fazendo as artérias, no caso, que foi o que foi discutido em reunião ali. Mas vale a cobrança, entendeu? É oportuna a cobrança, mas assim não está sendo completo o serviço. Está se fazendo alguns lugares, entendeu? Então não é que não está fazendo lá. Eu acho que eles estão. Aí eu vi que eles fizeram uma parte lá, fizeram as principais, agora fizeram uma aqui atrás do Campo da Vila. Então o negócio está andando. Só que às vezes a gente quer cobrar, mas às vezes não é bem isso que está acontecendo, entendeu? Não é dessa forma que eu estou vendo a situação. Sim, mas aí, André, é o seguinte... Eu só coloquei porque o senhor sim. colocou foi feito São Silvestre e não foi feito. Pois é. Foi É feito importante, a principal. É importante que Vossa Excelência coloque isso, entendeu? Porque a nossa expectativa, que a gente estava acompanhando, era sair do São Silvestre e já entrar... No Panorama não foi feito nenhuma até agora. Não foi feito nenhuma rua, né? A situação do Henrique Vitorelli e do João Rocha, ela é caótica. E a gente não vê com o mesmo entusiasmo que as coisas estavam acontecendo no ano de 2017. Viu, vereador? Pois não. Eu não sei, não, mas eu acho que vocês aqui, vereadores, devem concordar comigo. Gente, está sendo feio muito rápido o asfalto de Cornélio. Nós estamos recuperando muito rápido. É assustador. Verdade mesmo, vereador. Quanto tempo nós estamos e está sendo muito rápido, eu estou achando. Eu tenho certeza que vai chegar lá. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que... Estou falando para o senhor, eu também acho que o panorama não está difícil fazer. A gente está passando lá, mas está sendo muito rápido, gente. Inclusive, eu cobrei. Nós estamos, bem dizer, quase terminando. Senhor presidente, Primavera é um bairro importante? É um bairro importante. Foi Os bairros é executado. importante, né, vereador? O Cibim é um bairro importante. Todos. Não tem bairro Foi que não executado. é importante. Só que é o seguinte, o Cibim tem 17 mil metros de rua, tá? Que é o que a gente calcula pela rede de esgoto. O Panorama tem 15 mil metros. São bairros tradicionais da cidade, né? São bairros tradicionais. E a crítica está vindo forte em cima dos 2 vereadores dessa casa. Eu tenho recebido críticas na porta da minha casa, quando a gente vai na missa, em todo lugar, cobrando uma atuação da gente. E a gente do Poder Legislativo, tá? Nós somos limitados a aprovar as peças orçamentárias que estão aqui na Câmara de Vereadores. Nós somos... agora, veja uma questão. O IPVA está entrando no caixa do município. E o IPVA representa grande parte dos recursos. Então, eu quero aqui de uma forma tranquila, mas deixar de uma forma clara que a população dos bairros ali, Vitor Dantas, João Rocha, Vitorelli e do Panorama, Bela Vista também. do Bela Vista, Tá cobrando há também. uma cobrança muito grande em relação a isso. Foi executado no centro da cidade? Foi executado. Foi feito um recap? Foi feito um recap em várias ruas. Mas olha, o nosso pessoal está padecendo em ruas importantes que tem lá. E nós estamos sendo cobrados insistentemente a respeito disso. E ao não fazermos o clamor aqui nessa tribuna, até parece, vereador, que a gente passa a concordar. E Vossa Excelência, inclusive, está sendo muito mais vitimado, porque é um vereador da base do prefeito, e as pessoas cobram. A gente, até o pessoal dá um certo desconto, mas, na realidade, eu me coloco no mesmo nível de Vossa Excelência. Eu acho que nós estamos aí numa situação preocupante, porque 2017 veio numa velocidade, 2018 não está acontecendo com a mesma velocidade, e o próprio vereador André aqui acaba de deixar claro
que o São Silvestre, que imaginávamos que foi anunciado como uma situação resolvida, não está resolvido ainda. Então, que se concentre os esforços nesse sentido, porque há um clamor, e eu lamento, tá, a situação do João Rocha, porque a gente vê ali, o Luiz Carlos sabe muito bem, que agora a circular entra ali pela Rua das Calendas, pela Rua das Cravinas, para passar próximo ao Henrique Vitorelli e João Rocha, mas não atende mais aquela população que está sendo penalizada. Vereador, assunto que nós já só colocamos mais uma aqui. parte que Pois não. eu já era para mim ter colocado essa situação. É estranho essa situação da circular, porque aquela rua da Kadoshi era uma rua intransitável e a circular passava por ela. É estranho a circular do nada falar que não vai passar naquela rua. Eu passei, está uma rua esburacada, está precisando de recap, está precisando de tapa-buraco, mas não era, não está pior que a Kadoshi não, viu? Isso aí é alguma coisa que aconteceu que ele resolveu não passar esse transporte por lá, porque é da Kadoshi, eu moro ali, eu acompanho, conheço a Rua do Vitorelli também, eu não sei por que fizeram essa situação aí. Uma comissão de acompanhamento para esse procedimento, e quem não pode ser o dono da empresa que prioriza por onde passa a circular. Quem prioriza é o serviço público, que é um sistema de concessão. Senão, já nós temos que ver se foi por lei complementar ou não, né? Porque não passou por essa Câmara aqui a questão dos 15 anos ou 20 anos, né, dado ao transporte coletivo urbano no mandato anterior. Não passou também por essa Casa de Leis, que era alertar os senhores, quando estava nessa discussão, me recordava disso. Então, a gente está aqui, mais uma vez, trazendo essa preocupação, no sentido de se priorizar isso aí. Não podemos ser penalizados por isso, mas a resposta precisa de ter uma velocidade, porque a população vem clamando para a gente solução desse problema o mais breve possível. Muito obrigado pela atenção e pelos apartes que enriqueceram esse nosso debate nessa sessão de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo. Todos nós sabemos que a cidade do Rio de Janeiro foi ocupada pelas forças militares, e isso é um assunto que todos conhecemos, mas tem um assunto que foi analisado na revista Veja da semana passada, do jornalista J.R. Guzzo, que diz o seguinte: o cidadão a sós. A intervenção do Exército no Rio de Janeiro, em mais uma tentativa de combater a ocupação armada da cidade pelos criminosos, recebeu a aprovação de 80% da população. É o que mostram os primeiros levantamentos. O apoio maciço à intervenção no Rio mostraria uma angustiante e apressada inclinação do brasileiro a acreditar que os militares são a solução para tudo: crime, corrupção, incompetência e todas as demais taras do Estado e da sociedade no Brasil. Não dá para medir com exatidão se os brasileiros acreditam mesmo em soluções militares. Mas, com certeza, uma população que há muito tempo não tem o mínimo motivo para levar a sério um governo é insultada abertamente pelas decisões de um Supremo Tribunal Federal que presta vassalagem a condenados por corrupção, cuja sociedade é tratada como débil mental pelo pior conjunto de deputados e senadores hoje presentes sobre a face da terra. Pior conjunto de deputados e senadores à face da terra. O que quer? Que a população pense como a Inglaterra? Está cada vez mais difícil para o cidadão, e daqui a pouco vai se tornar impossível, vendo em silêncio os seus direitos básicos ser violados pelos criminosos, com a proteção de leis feitas para atender aos interesses de bandidos e seus defensores. O Supremo Tribunal Federal, o sistema judiciário mais alto, solta sistematicamente quem deveria estar preso
ou mantém fora da prisão quem foi condenado e deveria estar lá dentro. Para a população brasileira, ao fim das contas, a situação criada é simplesmente incompreensível. O que querem sinceramente que o cidadão pense quando vê uma assassina que ajudou a matar o próprio pai a golpes de barra de ferro ser solta com o apoio enfurecido do Ministério Público para passar fora da prisão o Dia dos Pais? Justamente o Dia dos Pais. É a lei, dizem advogados, promotores e juízes. Mas não lhes passa pela cabeça que uma coisa dessas está acima do entendimento de qualquer ser humano desse planeta. O recado que dão é o seguinte: se a lei é demente, problema seu, obedeça e cale a boca. Como condenar alguém, então, por sonhar com os militares, quando uma promotora de justiça que é paga com todos os adicionais para nos defender dos criminosos, diz que bandido bom é bandido vivo e com direitos? Então a gente não pode estranhar se alguém fala, é justo chamar o exército. Mas é razoável esperar que alguém concorde ou entenda que um homicida tenha o direito de cumprir apenas 1/6 da pena a que foi condenado. Condenado a 20 anos, cumpre 3. Faz sentido um negócio desse? Para que serve um Código Penal se ele é anulado pelas leis de progressão de pena, regime semiaberto, prisão domiciliar ou tornozeleira para ladrão que rouba o Tesouro Nacional? E aqui eu vou adiantar um pouquinho, porque é um pouquinho comprido. Que provocação maior se poderia fazer às pessoas do que o estímulo aos bailes funk e seu principal derivado, o estupro coletivo de garotas menores de idade? Tornou-se um símbolo do orgulho do morro e de seus admiradores do Leblon. Doutora, a tábua do sexo, um banco de madeira onde os homens ficam sentados nos bailes, enquanto meninas de até 12 anos de idade se ajoelham sobre suas coxas para fazer sexo em público, com milhares de pessoas olhando, com o maior número possível de machos, meninas de 12 a 14 anos. Elas são chamadas de preparadas. As que já têm dono e não participam dessas orgias são chamadas de cachorras. Há garotas que ficam grávidas e seus bebês são chamados de filho da tábua, porque não sabe quem é o pai. A polícia, evidentemente, está proibida de entrar, porque se entrar, seria um ato de repressão contra o lazer popular. Nenhuma feminista até hoje abriu o bico para fazer qualquer objeção à prática desses crimes em massa contra as crianças. Sexo com menores de 14 anos é estupro, haja ou não consentimento da vítima. Não pode haver a mínima restrição. Qualquer crítica a isso é preconceito da elite branca. O que há então de estranho, diante de tudo isso e muito mais, no fato de 80% da população aprovar a intervenção militar no Rio de Janeiro? O mundo descrito acima não é normal, nem no Rio de Janeiro, nem em qualquer outro lugar. Por que então é aceitável no Rio de Janeiro? Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe a ênfase aí, mas esse artigo me revoltou contra esses bailes funk. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu não pretendi utilizar o espaço no grande expediente,
Mas a abordagem que o vereador Fernando faz do panorama com relação ao asfalto, o vereador estava falando e fui acompanhando os locais onde já foram executadas a pavimentação asfáltica, o serviço de pavimentação. Na região nossa, do Bela Vista para baixo, muito provavelmente o único serviço feito seja esse lá do São Silvestre. E aí me chamou a atenção porque eu fui até o gabinete do prefeito, uma reunião onde estava presente o senhor Ailton Dias. E argumentei muito com o senhor Ailton Dias, que é a pessoa que responde por essa questão do asfalto, da necessidade de fazer mais de uma frente, atacar os lados da cidade. Inclusive um candidato na última eleição falava que o asfalto tem que ser feito de fora para dentro e não de dentro para fora. Teria que ser da periferia para o centro da cidade, não do centro para a periferia. É uma coisa discutível. Só que a informação que eu recebi na reunião era de que faria essa avenida, essa rua lá do São Silvestre, só aquela rua, e já entraria no panorama no João Rocha e no Henrique Vitorelli. Aí, curiosamente, a equipe foi retirada lá do São Silvestre para fazer no Jardim Europa. E aí eu liguei para o senhor Ailton Dias cobrando e ele disse que não tem responsabilidade nenhuma, porque se mandar ele para um lado ele vai, se tirar de lá e ir para o outro ele vai também, e o resultado disso é que nós estamos lá com aquela região inteira da cidade, sem nenhum tipo de serviço. Isso não é demérito, porque já foi feito, e com rapidez, conforme o senhor presidente falou. Mas essa rapidez ela está toda centralizada da metade da cidade para lá. E nós precisamos de rapidez na nossa região também. E o vereador Fernando, quando diz que eu sou mais cobrado, realmente sou, senhor presidente. Pelo fato de ser da base do prefeito, o vereador Fernando, algumas pessoas já me procuraram dizendo que ele não tem culpa e que a culpa é minha, porque o prefeito não faz. A responsabilidade realmente recai muito mais sobre mim. E sobre o vereador Tião da Venda também, que é muito cobrado lá naquela região, por conta dessa questão do asfalto, e já vi o vereador Tião da Venda cobrando inúmeras vezes também que o asfalto fosse para aquela região. E além disso, nós temos um canibalismo dentro desse grupo nosso. Foi bom o vereador falar, que eu me recordei. Nós tivemos lá uma candidata vereadora que trabalha na área da saúde, que mora lá no bairro, eu não sei se mora ainda ou não, que era candidata do nosso grupo, mas não fazia campanha a favor de ninguém, era uma campanha contra nós. Essa pessoa fez campanha abertamente contra nós lá no Panorama. O vereador Fernando sabe bem de quem nós estamos falando. Mas me dá uma parte. O que a gente lamenta é que a administração passada inteirinha penalizou a gente por causa das nossas posições aqui na Câmara. Eu não acredito que seja isso, porque um homem não pode penalizar um vereador, um político, porque na realidade ele está penalizando a população, né? E aí sai uma candidata na coligação de Vossa Excelência que ficou a campanha inteirinha batendo em nós dois. E a nossa votação, inclusive, caiu lá. Tá? Diminuiu a nossa votação. Quer dizer, tivemos um trabalho danado aqui na Câmara, porque as coisas não aconteciam. Tá? Fomos praticamente para o sacrifício. A decisão mais difícil na minha vida que a gente teve que tomar, porque, na realidade, não se envolvia a uma atitude só administrativa, mas sempre que você toma uma atitude, envolve pessoas, né? E depois daí, nós tivemos, né, essa situação de uma candidata vereadora, né, a moça lá do bairro, ia de casa em casa, responsabilizando a gente por atos que não nos cabiam naquele momento. Porque o que nós chegamos à conclusão? Que tinha que trocar a administração para ter uma administração para que se fosse atendido. E ainda hoje, né, a gente continua recebendo esse tipo de crítica. Não é por toda a população, sem dúvida, há pessoas que entendem isso, tá? Mas quanto o tempo está mais passando, o clamor passa a ser maior. Por isso que é muito oportuno quando Vossa Excelência coloca isso, porque, na realidade, a gente vem de uma base. Nós vemos de uma base popular. Nós vemos dos anseios das pessoas para estar aqui na Aliás, se Câmara. me permite, vereador, essa pistoleira que atira na gente lá no Panorama, ela nem era desse grupo político nosso, não.
Essa pessoa é do grupo que mais convém a ela, dependendo da situação eleitoral. Sabe? Então, nós ficamos aqui realmente sem condição as indicações, os requerimentos, nada do que fizemos aqui acabou progredindo na prefeitura, porque nós caçamos o prefeito aqui. Nós ficamos uns 2 anos aqui com um procedimento contra o prefeito de cassação mesmo do mandato do prefeito, que acabou acontecendo no final. Quer dizer, e essa cidadã fazia parte disso. Aí chega a eleição, a pessoa muda de lado e vai atirar na gente de novo. Sabe, interessante que a gente coloca isso aqui, porque foi muito legal. Ela pegar na mão do marido e andar casa por casa no Panorama, falando mal da gente, ela sabia tudo que estava acontecendo aqui, e agora a pessoa está lá tentando se passar de boazinha de novo. Tentando se passar de boazinha de novo. Sabe? Então, vamos começar a pontuar e da próxima vez a gente vem aqui e dá os nomes. Altamente prejudicados. Nós somos altamente prejudicados pelo sacrifício, pela luta que a gente tem histórica em cima disso aí. Entendeu? Eu sei, por exemplo, do amor que você tem pela sua família, você renuncia à sua família para ficar lá, entendeu? Correndo atrás das situações que a gente tem também. E com piadinha, se me permite, porque na rua que eu moro, curiosamente, na entrada tem poucos buracos, no final tem um pouco de buracos, mas na frente da minha casa tem um monte de buracos, e aí eu sou vítima de piadinha dos vizinhos. Pô, nós temos um vereador que mora aqui e não consegue tapar o buraco. Sabe? Então, esse tipo de situação tem que ser resolvida. Não dá mais para conviver com isso. Inclusive, né, essa pessoa foi privilegiada com empregos públicos, pessoas da família e tudo, e continua sendo privilegiado, e a gente fica aí no pau, né? Ô, vereador, voltando ao assunto do asfalto aí, até falando aqui com o presidente, eu vejo uma solução para acabar esse problema de tá no Bela Vista, tá não sei na onde. É a gente cobrar o cronograma que foi prometido para nós, entendeu? É a única solução que eu vejo. Aliás, porque aí nós temos como dar uma explicação para a população. Falar, foi sorteado, o Panorama vai ser o último, o Bela Vista vai ser o primeiro, ou o Cibim vai ser o último. Eu acho que isso foi prometido para nós lá atrás, eu acho que nós devemos cobrar, que aí acaba esse problema, entendeu? Porque não termina, começa um local não está terminando, está sendo feito muito asfalto na cidade, só que a hora que está acabando um lugar, vai para outro, aí fica esse negócio de tira de um lugar e coloca no outro. E nós não podemos também ter dentro da administração secretários que dependendo do pedido do vereador, aí é que ele não atende. E ainda diz para baixo e para cima que não atende mesmo porque vai ser candidato a vereador. Então, quando tivemos essa reunião, foi citado especificamente, eu não quero comparar o Panorama com outros bairros, mas tinha um bairro pequeno e o argumento é que ele faria esse bairro de qualquer maneira, a pedido de algumas pessoas. E eu disse que a prioridade tinha que ser onde tinha um tráfego maior de veículos e um maior número de moradores. Curiosamente, isso ficou definido, mas uma semana depois o secretário estava lá fazendo onde exatamente ele queria fazer. Então ele não pode ter essa autonomia para fazer o que ele bem entende, quando na verdade tem até uma lei aprovada aqui com a questão do cronograma e tem que seguir realmente isso. Porque senão nós vamos ficar debatendo isso eternamente e não chega a lugar nenhum. Passamos agora para a ordem do dia. Projeto em segunda votação. Projeto de Lei Complementar 019/18, Executivo Municipal. Súmula da nova redação aos anexos 2 e 3 da Lei Complementar Municipal 1517 e da outras providências, IPTU. O projeto está em discussão. Peço a palavra, senhor. Novo. Quem sabe ainda um dia eu convenço a Câmara a votar contra o aumento aí do IPTU. De qualquer forma, o que eu quero deixar claro é que nós estamos votando não contra esse parcelamento, acho que o parcelamento melhorou a situação, mas nós somos contra esse projeto desde o início por ele prever um aumento do IPTU acima da inflação, um aumento real. E essa semana eu tive a oportunidade de assistir um programa num debate que está ocorrendo em Londrina por conta desses aumentos do IPTU. E, durante o debate, uma das pessoas que estava lá
informou que, por conta desse aumento do IPTU de Londrina, empresas estavam saindo de Londrina, procurando outros lugares para exercerem suas atividades, procurando municípios que davam isenções, impostos, davam terrenos e não tinham uma carga tributária tão alta, o que justificaria eles até o investimento da construção de uma nova área, de uma nova empresa para eles funcionarem. Infelizmente, aqui em Cornélio, isso não vai acontecer, porque nós também estamos aumentando o IPTU e dificilmente uma empresa dessa vai vir para cá. Muito obrigado, senhor. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação com 2 votos contrários. O vereador Ananias está pedindo dispensa de terceira. Pois não. Trace o nome do nosso nome como voto contrário, que houve aí um problema na ata e o nosso voto tinha sido considerado favorável. Então, só para ajustar isso. Com aí, certeza. Que conste, senhor secretário, conste o nosso Será voto colocado. contrário e o aumento do IPTU. Obrigado. Votos Vereador contrários. Ananias está pedindo dispensa de terceira. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Eu gostaria de justificar aqui a falta dos 3 vereadores, que hoje parece que novamente o nosso vereador Janone se sentiu mal e novamente teve que ser levado ao hospital. Então, eu acredito que o Janone, lá em Curitiba. Pressão alta. Pressão alta, e ele ficou ontem internado e hoje parece que de novo. Então, a justificativa dele, eu acho que comeu demais lá. Vamos, frente. Próximo. Projeto Lei 122/18, Executivo Municipal, súmula. Inclui no perímetro urbano as áreas de terras que especifica e dá outras providências. Matrícula 9201. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação. Vereador Ananias pedindo dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Projetos em primeira votação. Projeto Lei 005/18, André de Lima. Súmula. Dispõe sobre a obrigatoriedade da devolução de troco em moeda corrente. Em discussão. Peço a palavra, senhor. Pois não. Esse projeto, senhor presidente, ele tem como objetivo que o comerciante devolva o troco para o cliente. O que acontece muito na nossa cidade, que é um vício que todo comércio tem, é colocar quebradinho, 199, 299, só que esse 1 centavo nunca volta para o cliente. É uma bala, é um chiclete, às vezes não devolve. E eu tenho informações que tem uma rede de supermercado grande aqui em Cornélio que ela não devolve nem 15 centavos. Então, isso aí o cliente acaba sendo lesado. E esse projeto busca proibir essa forma de troco, voltar bala. E toda vez que o cliente, que o comerciante não tiver esse troco, 1 centavo no caso, ele tem que sempre arredondar para baixo, a favor do cliente. Toda vez. É 199, ele não tem 1 centavo, ele tem que fazer 195 e voltar aos 5 centavos, ou 10 centavos, até chegar num valor que ele tenha o troco para o cliente parar de ser lesado. Em discussão. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado em primeira votação. Projeto Lei 006/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes, súmula. Dispõe sobre as instalações de cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros no município de Cornélio Procópio e da outras providências. Em discussão o projeto. Peço a palavra, senhor. Esse projeto, só para vocês terem ideia, é um projeto que visa regularizar a cerca elétrica que é usado aí nas residências para afastar aí possíveis invasores. O que a gente vê é que
algumas cercas, às vezes, são colocadas numa certa altura, por exemplo, que fica ao alcance de uma criança, fica ao alcance de uma pessoa desavisada. E esse projeto estabelece várias regras com relação à instalação dessas cercas elétricas. São regras que já estão sendo adotadas em outras cidades, Cascavel, Foz, Curitiba, Campo Mourão. E nós entramos em contato com algumas empresas que também fazem essa instalação e, além de fazer a instalação, exige que tenha um responsável técnico que seja especializado na área para fazer essa instalação. Porque até quando estávamos conversando com pessoas da área, disseram que em alguns locais as pessoas tinham a capacidade de fazer com um fio elétrico puxado uma tomada que é capaz até de matar uma pessoa. Então, existe a regulamentação para a questão da voltagem, da amperagem, no sentido de não provocar uma morte, mas sim um afastamento, uma impossibilidade da pessoa adentrar nessa casa, e algumas questões como altura, símbolos que têm que ser colocados nessa cerca elétrica, para que as pessoas tenham consciência de que essa cerca é uma cerca energizada, que pode causar dano às pessoas, e esse é o objetivo desse projeto. Muito obrigado, senhor. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação. Pedido de informação. Protocolo 051/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes. Ementa, solicita informações sobre os procedimentos de contratação de serviços de desobstrução de galerias fluviais com caminhão de hidrojateamento. Em discussão o pedido de informação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de informação. Protocolo 052/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes. Ementa, solicita informações sobre os procedimentos de contratação de empresas especializadas para elaboração de plano de arborização urbana. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Como? Peço a palavra, senhor presidente. Eu gostaria que os dois vereadores que fazem o pedido de informação que detalhassem melhor a motivação. Até porque esse assunto envolve a participação de profissionais habilitados e eu não sei qual é a dúvida que vocês têm com relação a isso. Com relação a esse projeto que visa o plano de arborização, a gente gostaria de conhecer esse projeto. É um projeto bom para a comunidade. E aí nós, outro dia, ouvimos, né, e depois fomos verificar, que houve uma licitação nesse sentido. A gente gostaria, na realidade, de conhecer o projeto, ver a forma que ele vai ser executado, ver quem que é a empresa que ganhou isso aí. Faz parte, assim, de uma competência para a gente tomar, porque a questão de arborização em Cornélio é uma questão que precisa de ser vista. Alguns lugares da nossa cidade têm um bom trabalho feito, outros não. Então, a gente gostaria de realmente, no caso desse projeto aí, conhecer o detalhamento, né, todo o detalhamento dessa execução. Não sabia, por exemplo, da participação de outros órgãos. Empresa de arborização tem que ter registro no CREA, tem que ter engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal como responsável técnico. E aí me interessa bastante essa empresa contratada aqui, que nós temos que ver se ela atende a essas condições. Exatamente. É isso aí, não sei se... Obrigado. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de informação. A gente poderia, uma ideia aí, convidar o secretário lá, o Cristiano, para vir aqui falar sobre esse projeto? Só aproveitando, senhor presidente, foi o Cristiano mesmo que falou. Nós temos um problema antigo aqui na cidade. Eu fiz a sugestão ano passado, eu fiz um requerimento, na verdade, para convocar esse pessoal que toma conta do frigorífico do peixe. E aí foi dito que eles tinham participado de uma reunião na prefeitura, tem um japonês agora que cuida disso, e que teria assumido o compromisso que o frigorífico ia funcionar
ia gerar empregos, que já estava batendo peixe, e eu passei em frente a esse frigorífico há um mês, e esse frigorífico está abandonado. Então vê isso mesmo. Tem um investimento lá de recursos públicos acima de 5 milhões, e aquilo está parado. E havia uma ideia aí na cidade de que, se não vai funcionar como frigorífico do peixe, que pudesse funcionar de uma outra maneira. De novo, cobrando isso aí, vereador. Vou fazer e convocando esse pessoal para participar, porque me parece que eles foram. Uma vez veio um tal de Jacaré aqui. Nós convocamos, o Jacaré enganou todo mundo aqui, disse que a coisa ia funcionar e não funcionou de jeito nenhum. E agora me parece que tem uma outra entidade lá. A pior situação é que foi roubado todos os maquinários, ferramentas, facas, todos os instrumentos de trabalho do frigorífico do peixe. Não tem mais nada lá dentro. E os tanques desse Jacaré aí, tá tudo abandonado também. Ele está no estado de São Paulo tocando a mesma atividade, mas criando lá no estado de São Paulo, criando peixe lá. Abandonou até os tanques dele, o arrendamento, ele não está nem pagando o arrendamento que era na fazenda do Meneghel. Então ficou uma coisa mal parada. Vamos convocar o pessoal para dar explicações, então. Vamos, eu estou vendo agora aqui a primeira indicação, indica a implantação do sistema de gestão. Acho que foi feito pelo meu assessor, mas eu gostaria que, se todos os vereadores quisessem assinar comigo isso aqui, poderia estar, tá? Até porque... E pode fazer a leitura das indicações? Protocolo 045/18, Elvésio Alves Badaró. Indica implantação de sistema para gestão de arborização urbana. Protocolo 046/18, André de Lima. Indica instalação de semáforo na rua Francisco Morato, travessa com rua Padre José Kennedy. Protocolo 047/18, Jones Campos. Indica pintura de faixa de pedestre em frente ao Colégio Zumira Marques. Protocolo 048/18, Luiz Carlos Amâncio. Indica instalação de academia ao ar livre no conjunto Vitória Régia. Protocolo 049/18, Luiz Carlos Amâncio. Indica manutenção da iluminação pública da Rua Portugal. Protocolo 050/18, Luiz Carlos Amâncio. Indica reforma da quadra de esportes nos fundos da Escola Sir Ivo Carazai. Protocolo 053/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes Luiz Amâncio. Reitera indicação para recape asfáltico nas ruas Violeta, Petúnias e Azaleia, no Jardim Panorama. Protocolo 054/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes Luiz Amâncio. Reitera a recuperação do asfalto da Rua Primavera, no Jardim Panorama. Protocolo 055/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes Luiz Amâncio. Reitera indicação para a operação tapa-buracos em toda a extensão das ruas Bela Emília e Brinco da Princesa, no Jardim Panorama. E o último, protocolo 056/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes Luiz Amâncio. Reitera indicação para a restauração asfáltica ao redor da Igreja São Francisco de Assis e Salão Paroquial do Jardim Panorama. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão.